Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Fernando Gouveia, vocês me conhecem aqui da Central de Concursos, sou professor de Economia e Administração. Eu estou aqui para um Revendo a Tempo. O Revendo a Tempo de hoje é para o concurso de analista do Bacen. A gente vai começar vendo matérias de economia. Vamos começar com a microeconomia? Vocês estudaram microeconomia? Aqui a gente vai ter um resumão da matéria. A gente vai passar os tópicos principais e mais pedidos na prova, tá bom? Vamos começar então com a teoria da firma. Teoria da firma. Quando a gente falar de teoria da firma, a gente tem produção no longo prazo e produção no curto prazo. A produção no longo prazo, gente, qual é a característica dela? No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. Todos os fatores de produção são variáveis. Quais são os fatores de produção mesmo? Capital e trabalho. Os dois são variáveis. Esse é o conceito econômico. No curto prazo, o que a gente tem? Um dos fatores é fixo. Um dos fatores é fixo. Normalmente, quando a gente falar de fatores de produção, quando um é fixo, a gente vai considerar que o fixo é o capital. Este é o fixo, este aqui é o variável. Então, no curto prazo, o fator trabalho vai variar. No longo prazo, tanto o capital como o trabalho vão variar. Então, quando a gente falar da teoria da firma, a gente vai ver o quê? As quantidades produzidas. Como é que isso funciona? Quando a gente for falar do longo prazo, gente, a gente tem que lembrar de quê? Cobb-Douglas. Cobb-Douglas diz o quê? Que a quantidade produzida depende do grau de desenvolvimento tecnológico, do fator capital e do fator trabalho, elevados a alfa e beta. O alfa e beta são os fatores de ponderação da importância de capital e importância de trabalho na produção de longo prazo. Então, gente, na função de produção Cobb-Douglas, a gente vai calcular as quantidades produzidas no longo prazo, variando os dois fatores de produção. Vamos dar um exemplo. Aqui comigo, olha, a quantidade produzida, se a gente tiver um grau de desenvolvimento tecnológico de 4, se a gente tiver o fator capital também como 4 máquinas, e se a gente tiver o fator trabalho como 100, e o alfa e o beta forem meio, que é a raiz quadrada, né? A gente vai calcular isso lá na prova e vai colocar que foram produzidas 80 unidades. 80 unidades. Como é que isso funciona? A gente faz o cálculo e agora a gente simula aqui incrementos nos fatores de produção, ou seja, investimento. A gente vai investir na produção e vai ver qual é o resultado na quantidade produzida. A gente vai ter que aumentar o fator capital e o fator trabalho na mesma proporção, porque cada máquina tem uma proporção com cada número de trabalhadores. Se a gente duplicar os fatores de produção, a gente vai ter que passar para 8 e para 200. O grau de desenvolvimento tecnológico mantém-se o mesmo. Lembrando que para cada firma existe uma função Cobb-Douglas. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma relação entre os fatores de produção e o aumento do investimento e a quantidade que aumentou na produção. Como é que isso vai funcionar? O que determina se os aumentos dos investimentos são correspondentes na função de produção da firma são os ponderantes, são o alfa e o beta, a importância do capital e do trabalho na função de produção. Como é que funciona? A gente vai aumentar os fatores de produção na mesma proporção e vai ver se esse investimento cria quantidades maiores, produz maiores quantidades na mesma proporção, numa proporção maior ou numa proporção menor do que os aumentos no investimento. O que é que determina se é
rendimento de escala crescente, unitário ou decrescente? Unitário ou constante? É a ponderação. Como? Alfa mais beta. O alfa mais beta determina se os rendimentos de escala são constantes, decrescentes ou crescentes. Alfa mais beta igual a 1, constantes, rendimentos de escala constantes. Alfa mais beta maior do que 1, rendimentos de escala crescentes. Alfa mais beta menor do que 1, rendimentos de escala decrescentes. Para que a gente lembre lá na prova do Bacen, a gente vai pensar assim, ó, alfa mais beta igual a 1 é proporcional. O que eu aumento de investimento é o que eu vou aumentar de quantidade. Se a gente pegar um alfa mais beta maior do que 1, é crescente, é mais do que proporcional. Ou seja, quando a gente tiver o alfa mais beta maior do que 1, o que vai acontecer? Olha aqui comigo. Rendimentos de escala crescente. Então, aumentos no investimento vão causar aumentos na quantidade produzida mais do que proporcionais. Por último, o alfa mais beta menor do que 1, rendimentos decrescentes. Vem aqui comigo, ó, menos do que proporcionais. Menos do que proporcionais. Quando a gente tiver o alfa mais beta menor do que 1, os rendimentos de escala vão ser decrescentes. Olha aqui comigo no quadro. Decrescentes, ou seja, aumentos de investimento, causam aumentos nas quantidades produzidas, uma proporção menor do que foi investido. Essa é a função produção de longo prazo, Cobb-Douglas. Então, gente, agora vamos para a função produção no curto prazo. Quando a gente falar de curto prazo, um dos fatores é fixo, normalmente o fator capital. O que varia é a mão de obra. Quando falar em produção no curto prazo, a gente tem que lembrar do quê? Da lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes. O que significa isso? Que aumentos de quantidade de trabalho no início aumentam a produção, mas depois diminui, ela vai decrescendo ao longo do tempo, até ficar zerada, até que a contratação de um trabalhador a mais não aumenta a produção. Vamos ver como é que isso fica no gráfico. Aqui comigo, olha, a gente tem aqui a quantidade produzida e aqui a gente tem o número de trabalhadores, certo? Então a gente tem aqui, ó, a curva da produção marginal. Vocês estão vendo aqui comigo? Produto marginal. Crescente no início e depois passa a ser decrescente, até ficar aqui zero, na contratação do último trabalhador. Junto a isso, isso aqui é marginal, né? Quanto a contratação de um trabalhador a mais impacta no produto total da empresa. É isso. Já no produto médio, como é que funciona? A gente vai pegar a quantidade produzida e dividir pelo número de trabalhadores e vai achar a curva do produto médio. Aqui comigo, como é que é a curva do produto médio? Assim, ó. Ok, este é o produto médio. O importante aqui é lembrar do formato da curva, devido à lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes, e lembrar que a curva do produto marginal, ela se iguala com a curva de produto médio, ou cruza com a curva de produto médio no máximo do produto médio. Isso é o importante aqui na produtividade. Produto marginal, produto médio, elas se cruzam no valor de máximo do produto médio. Então, gente, agora a gente já falou de produto. Agora vamos falar um pouquinho de custos. Como é que funcionam as curvas de custo? Vamos ver no gráfico. Eu recomendo que vocês desenhem os gráficos na prova. O gráfico responde tudo, gente. A minha dica para vocês é
desenhem o gráfico. Lá vocês vão ter as respostas para as perguntas, tá bom? Desenhem. Por isso é que eu estou desenhando aqui. Vamos ver a parte de gráfico dos custos? Vamos lá. Como é que funcionam os custos? Ao contrário do produto, né? A gente vai ter os custos em formato de U. O que a gente tem aqui? Custo variável médio. O que a gente tem aqui? Custo médio. Qual é a diferença? Aqui é o custo do fator variável, trabalho, aqui é o custo do fator variável mais o fator fixo, que é o capital, por isso é que ela é mais alta. E devido à lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes, o custo marginal ele é crescente. E ele cruza aqui, ó. Este é o custo marginal. E ele cruza com as curvas de custo variável médio e custo médio no seu ponto de mínimo. Ao contrário, né? Então, quando a gente for lembrar na prova, gente, custo em formato de U, produtividade em formato de parábola. Ok? Lembrado disso? Perfeito. Façam esse gráfico lá na prova. Esse aqui é o custo de curto prazo, tá? A gente tem um fator que varia, que é o fator trabalho. O último tópico que a gente vê aqui da firma, gente, é sobre o lucro. O lucro da firma em concorrência perfeita e o lucro da firma em monopólio. Vamos fazer um gráfico. Aqui comigo, olha. A gente vai juntar agora. Aqui. Aqui é o valor. Aqui é a quantidade. O que a gente vai colocar aqui? A gente vai ter o custo variável médio, o custo médio e o custo marginal. Como é que funciona isto? A curva de receita para a firma em concorrência perfeita coincide com a curva de demanda, que é o quê, ó? Perfeitamente elástica, ou seja, tudo que a firma oferecer ao preço de mercado, ela vai vender. Ela é perfeitamente elástica. Quando a curva de receita marginal encontrar com a curva de custo marginal, que é nesse ponto aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a maximização do lucro. Por quê? Se a gente produzir uma unidade a mais, a gente vai ter um custo maior, ou seja, maior que a receita, prejuízo. Aqui é a maximização do lucro para a firma em concorrência perfeita. Ok, gente? Vamos fazer outro gráfico para a gente ver agora a diferença entre lucro de longo prazo e curto prazo dentro da concorrência perfeita. Então, ó, quando a gente estiver falando da maximização do lucro em concorrência perfeita, a gente tem que lembrar que o lucro máximo se dá quando o custo marginal iguala a receita marginal. Como é que isso funciona no curto prazo? Aqui comigo no gráfico. A gente tem aqui as curvas de custo, certo? Aqui é o ponto de maximização. O que vai acontecer é que o custo médio é o valor de custo total sobre a quantidade produzida. Esse é o nosso custo médio. Então, esta área aqui, ó, é a área que cobre todo o nosso custo. Essa área aqui, daqui até a receita marginal, como é que ela funciona, gente? Ó, tudo isso aqui é acima do custo. Aqui é o lucro. Esse é o lucro da firma no curto prazo, em concorrência perfeita. Não esquecendo que esse lucro se chama lucro extraordinário ou supranormal. Vamos agora ver como é que vai funcionar no longo prazo. No longo prazo, isso aqui vai acontecer o quê? As firmas vão perceber que há lucro extraordinário aqui e elas vão começar a entrar nesse mercado. Elas entrando no mercado, aumenta a oferta. Aumentando a oferta, abaixa o preço. Até onde vai baixar esse preço? Até o momento em que
a curva de custo marginal, custo médio e receita marginal se igualarem. Aqui, ó, o custo está todo coberto e o lucro é o lucro normal. Gente, o lucro da firma no curto e no longo prazo em concorrência perfeita é muito importante, vai cair com certeza. Terminando a teoria da firma, a gente vai falar do lucro da firma em monopólio. Lembrando que em monopólio a gente tem um único produtor. Se só há um produtor, o que acontece com a curva de demanda? Ela já não é perfeitamente elástica. A curva de demanda da firma, ou seja, a curva de oferta, também é a curva de demanda do mercado. A gente vai ver isso no gráfico. Lembre-se de fazer o gráfico. A gente vai agora pegar o gráfico já pronto e explicar como é que isso funciona. Então, acompanha aqui comigo, ó. É o mesmo gráfico, aqui tem o custo marginal, custo variável médio, custo médio. O ponto de maximização de lucro, o ponto onde a gente para de contratar trabalhadores, é quando a receita marginal iguala ao custo marginal. É neste ponto aqui. Esta é a quantidade que a gente para, certo? Não produz mais porque a partir daqui é prejuízo. Só que o que acontece, gente? A gente tem aqui uma parte que vai até o custo médio que cobre o custo de produção. Certo? O preço de mercado está aqui, ó, onde iguala a demanda nesta quantidade a esse custo. O que a gente acontece? Aqui, ó, este é o lucro da firma. Lucro da firma em monopólio. O lucro da firma em monopólio, tá vendo aqui, ó, é onde iguala com a demanda. Mesma coisa do concorrência perfeita. A diferença é qual? Que para a firma em monopólio, o lucro se mantém, o lucro de curto prazo se mantém no longo prazo. Por quê? Porque não há a entrada de novas firmas, o preço não baixa. Essa é a diferença. Importante saber isso? Sim, muito importante. Lucro da firma em concorrência perfeita, lucro da firma em monopólio. Último ponto do Revendo a Tempo, na parte de microeconomia. Eu vou falar da teoria do consumidor. Quando a gente lembrar de teoria do consumidor, a gente tem que lembrar de restrição orçamentária e curvas de indiferença. Restrição orçamentária é o nosso salário, quanto é que a gente ganha, a nossa renda disponível para comprar os bens e serviços disponíveis na economia. E as curvas de indiferença são as combinações de cestas de bens às quais a gente é indiferente. Tem que lembrar disso, tá? Eu vou colocar aqui no gráfico como é que funciona a restrição com as curvas. Aqui comigo, ó, a gente tem aqui o bem A e o bem B. Aqui a gente tem as curvas de indiferença que são paralelas. Quanto mais à direita, maior a quantidade de bens A e bens B que a gente pode comprar. Só que a gente não pode esquecer que consumo não é só o desejo de consumir, tem que ser suportado por renda. E aí a gente vai colocar aqui uma reta de restrição orçamentária. Esta é a reta, restrição orçamentária. Quando ela cruzar aqui com a curva de indiferença, é aqui que o nosso desejo de consumir se iguala à nossa restrição orçamentária. Isto aqui é importante, tá bom? Isso aqui indica quanto a gente vai consumir. Não esquecendo, eu vou colocar aqui do lado, olha, não esquecendo que as retas de restrição orçamentária, elas podem se modificar de acordo com os preços relativos. Se o preço do bem A aumentar de preço, o que vai acontecer? A gente vai poder comprar mais ou vai poder comprar menos desse produto? Vai comprar menos. Então, o preço de B não se modificando, o preço de A ficando mais caro, a nossa restrição orçamentária se modificou. De Q passou a Q1, Q1 menor que Q. Essa é a mudança nos preços relativos, mudando a curva de indiferença e o ponto onde ela se cruza com a reta orçamentária.
Gente, esses foram os tópicos principais de microeconomia. Espero que vocês tenham aprendido. O intuito de eu fazer os gráficos aqui é que vocês aprendam a fazê-los e coloquem na prova. Façam isso, ajuda muito colocar o gráfico na prova, tá bem? Então, gente, a gente já se vê na macroeconomia. Vejam o vídeo da macroeconomia, tá bom? Até lá!